Ready to make a real impact every day? Join the Active Day Home Care team and help clients maintain their independence in the comfort of their own homes. Make a difference in someone's life as you provide essential daily assistance and protect their health and happiness. Earn up to $20 an hour and enjoy additional perks like optional daily pay, 401k, paid time off, ongoing educational training, and more. Join a team that values care, compassion, and your professional growth. Visit activeday.com to apply. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a edição especial do Café PT e nós seguimos aqui recebendo os candidatos à presidência do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Nossa entrevista será de 25 minutos para cada candidato poder expor as suas propostas. Hoje eu recebo o candidato Rui Falcão, ele que é jornalista, advogado e deputado federal pelo PT de São Paulo, natural de Pitangui, Minas Gerais, filiou-se ao PT em 1982. Presidiu o Diretório Municipal de São Paulo de 1989 até 1992. O Nacional no ano de 1994 e em seguida de 2011 a 2017. Licenciou-se do governo para assumir a Secretaria do Governo de São Paulo na gestão de Marta Suplicy entre os anos de 2001 a 2004. Coordenou a campanha de Dilma Rousseff à presidência de 2014, foi deputado estadual por 4 mandatos e exerce mandato federal desde 2018, reeleito no ano de 2022. Integrou a coordenação da campanha do presidente Lula também no ano de 2022. Eu te convido a partir de agora a tomar esse café com a gente, porque o Café PT já está no ar. Já está aqui comigo o candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, candidato Rui Falcão. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês da TV PT, estou aqui à sua disposição, companheiro. Maravilha, eu começo perguntando ao senhor, uma vez eleito, quero que o senhor fale para toda a nossa audiência que já está nos assistindo, o que o senhor defende para o Partido dos Trabalhadores como presidente? Primeiro, eu defendo que o PT retome seus princípios fundadores, que o PT faça com que as bases sejam ouvidas novamente, como já foram no passado. Eu quero que o PT volte a desfraldar suas bandeiras vermelhas nas manifestações, que volte a ocupar as ruas que têm sido tomadas pela direita, que volte a se localizar nos territórios, reorganizando sua estrutura organizativa. E, para isso, é preciso mudar a linha política. É preciso que o PT relembre que ele é um partido anticapitalista, anti-imperialista, internacionalista e que luta por uma nova sociedade. Acho que isso se resume numa frase que eu ouvi de uma militante no Ceará, que diz o seguinte: eu quero o meu PT de volta, porque agora nós temos uma causa, a causa de reeleger o presidente Lula em 2026 e de transformar a sociedade, garantir a reeleição do Lula de tal forma que ele não fique preso às restrições atuais e possa promover reformas estruturais em nosso país, que até hoje, devido à correlação no Congresso Nacional, nós não pudemos empreender. Eu me comprometo, desde já, eleito presidente, a convocar um congresso partidário para, em primeiro lugar, revogar aquilo que foi um verdadeiro rasgar o estatuto, que foi permitir os mandatos perpétuos, tanto para os parlamentares como para as direções. Me comprometo também, eleito presidente do PT, a não ser candidato a deputado federal, como já fiz, aliás, em 2014, a pedido do presidente Lula. Creio que a presidência do PT exige dedicação integral e, por isso, não faz sentido dividir o mandato partidário com o mandato parlamentar. Acho que é preciso que a gente combata o autoritarismo atual, que alguns companheiros chamam de fascismo, mas é impossível fazer isso sem combater também o neoliberalismo, que é a atual fase do capitalismo.
Acho que a gente precisa ter a direção presente nos diretórios, dar assistência aos filiados, transformar filiados e militantes com campanhas permanentes de formação política. Não podemos admitir que o PT hoje faça filiação em massa, sem nenhum tipo de critério, fazendo verdadeiros arrastões de filiados. É preciso que os filiados sejam feitos pelas instâncias e não por parlamentares ou grupos de pressão. Então, são propostas que eu tenho, eleito presidente, para levar à prática. E, principalmente, fazer com que o PT se organize, se mobilize, porque sem luta social nós não vamos conseguir reeleger o presidente Lula. Tem que ser uma campanha quente, com muita participação, muita luta, e encampando bandeiras como, por exemplo, a defesa do fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, a isenção do imposto de renda para quem ganha de 5 a 7 mil reais e a taxação dos super ricos, que a classe dominante não quer aceitar. Acho também que a gente tem que colocar nessas bandeiras sem anistia para os golpistas, que não queriam apenas questionar as urnas eletrônicas. Eles planejavam matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por isso, sem complacência com os golpistas, julgamento legal para eles e, se condenados, cadeia imediatamente. E a gente vai fazer agora uma pequena pausa, não sai daí, que a gente volta já já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Estamos de volta com esta edição especial do Café PT. Hoje eu recebo aqui o candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Rui Falcão. Candidato, são 4 décadas que o senhor é filiado ao PT, né, desde 1982. Queria que o senhor falasse agora para nós, né, na sua visão, quais são os principais desafios que o PT enfrenta ao longo aí desses últimos anos, numa visão geral aí de quem já está, né, no partido há 4 décadas. Na sua visão, quais são os desafios agora, atuais, que o partido enfrenta? Então, primeiro eu já falei da importância que é a nossa meta principal agora da reeleição do presidente Lula. Mas para isso nós precisamos entender em que mundo nós estamos vivendo hoje e como o Brasil se coloca nesse mundo. Nós estamos vivendo hoje uma crise que é global, geral. Ela é econômica, ela é social, ela é política, ela é cultural, é ambiental. E todas essas crises, elas estão entrelaçadas de forma indissociável com o capitalismo, com a opressão racial e com os antagonismos e conflitos bélicos a elas associados. Você vê, por exemplo, esse conflito agora terrível, promovido pelo governo genocida de Israel, que não só tenta aniquilar a população de Gaza para instalar ali um resort,
como também agora a guerra com o Irã, que nos coloca num risco de um conflito global. Nós não sabemos onde isso vai acabar. Por isso é que nós sugerimos agora, os 4 candidatos a presidente, por sugestão nossa, que o governo do presidente Lula suspenda relações diplomáticas e comerciais com o governo genocida de Bibi Netanyahu. Eu digo isso porque nós temos que levar a militância a entender o que está acontecendo, a participar conscientemente, inclusive combater o senso comum que acha que você não pode criar novos impostos, que você não tem que garantir direitos para as classes trabalhadoras, porque hoje ninguém quer carteira assinada. Hoje, a classe trabalhadora é mais complexa que antes e fragmentada, o que não significa que ela não esteja submetida à exploração e opressão como antes. São novas formas de exploração. Hoje é uma classe trabalhadora comandada por algoritmos em grande medida, criando inclusive a ilusão de que ela pode ser empresária de si mesma. Essa questão de estímulo ao empreendedorismo, como se todo mundo pudesse empreender, é a ideia errada de que eles não querem carteira assinada, mas querem direitos. Pesquisa recente mostra que a maior parte dos trabalhadores ditos de aplicativos, ou seja, trabalhadores precários, querem sim direitos que estão assegurados por trabalhador registrado em carteira. Nós também precisamos, um desafio grande, trazer de volta a juventude para o Partido dos Trabalhadores. A nossa geração precisa ser sucedida por jovens, precisa ter uma renovação etária, inclusive, mas não basta ser mais jovem. É preciso que haja formação política e que a gente volte a devolver o entusiasmo para a juventude, para que ela se mobilize, mas para isso é necessário que a gente defenda um futuro que signifique a plena emancipação de nossa gente diante de todas as formas de exploração e opressão. Sem um projeto futuro, é muito difícil que haja um engajamento dessa juventude e de novos filiados e militantes ao PT. É preciso, portanto, que a gente combata o sistema direta ou indiretamente, que ele se coloca contra o governo do presidente Lula. Por isso, eu acho que é equivocado, é preciso que a gente tenha claro esse desafio. Nós precisamos polarizar de forma efetiva, porque a ideia de despolarizar, que está na moda agora, só nos enfraquece, só nos fragiliza e não permite que a gente possa organizar um forte bloco social para o enfrentamento da direita e da classe dominante, que faz tudo para derrotar o presidente Lula, seja nos emparedando no Congresso, tentando forçar o presidente Lula a assumir o programa da classe dominante, seja as manobras que fazem atualmente para transformar o governador Tarcísio em candidato a presidente do bolsonarismo, com a ideia de que ele é um bolsonarista moderado, como se isso fosse possível. É como você imaginar a quadratura do círculo ou a existência de um unicórnio político que seria um governador bolsonarista sem ser bolsonarista. É isso que eles tentam nos impingir. Então, acho também que faz parte do nosso desafio convencer o nosso governo a caminhar em direção à esquerda, fazendo com que ele possa democratizar renda, riqueza e poder. Dizia o presidente Lula que é preciso colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Foi assim que o presidente encontrou um modelo para sintetizar o nosso programa. Então, só mesmo a consolidação e o aprofundamento de medidas de política pública para reforçar essas ideias é que nós vamos manter a identidade do governo e do PT com as classes trabalhadoras e com o povo. É assim que a gente pode recuperar a popularidade perdida, porque hoje as pesquisas estão inquietando a nossa militância, que também não entende como é possível, depois da gente taxar a política
do Banco Central como uma política de lesa pátria, o novo presidente indicado pelo nosso governo radicaliza essa política com prejuízos para a economia e ainda trabalha para tornar o Banco Central totalmente independente, como uma empresa à parte, fora do arcabouço. Então, isso provoca confusão na nossa base social. Então, ampliar o diálogo, fazer um debate permanente, não apenas nos períodos do PED como agora, é uma tarefa e é um desafio para a nossa direção e para o nosso partido. Sobretudo, enraizar o PT nos territórios, dialogar com a população e, organizando, informando, comunicando, mobilizar para que a gente possa retomar as ruas e enfrentar a direita no campo das ruas, no campo do parlamento, com a disputa de ideias na sociedade. Chegou a hora da gente fazer um pequeno intervalo. Eu volto já já. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18h, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? E a gente segue por aqui a nossa entrevista com o candidato à presidência do PT, Rui Falcão. Candidato, eleições presidenciais ano que vem, e como o senhor também já começou explicando, falou, reforçou sobre esse desafio, sobre esse foco que é a reeleição do presidente Lula. Então, eu queria que o senhor falasse agora, no seu ponto de vista, a importância das eleições de 2026 para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, eu disse que nesse momento o nosso projeto se transformou numa meta. Qual é o nosso projeto hoje? Reeleger o presidente Lula, eleger uma forte bancada de governadores, senadores, deputados e deputadas, para que a gente possa ter condições de avançar no próximo governo, rompendo as limitações atuais dessa ampla frente eleitoral que impõe restrições e que não está nos enganando nesse momento. Boa parte dos aliados, entre aspas, já anunciam agora que estão no governo, não necessariamente votam com o governo e se preparam em 2026 ou para ficarem alguns neutros e cada um fazendo o que quer nos estados, ou em bloco para apoiar o governador de São Paulo em nome do Bolsonaro. Então, é preciso que desde já a gente tenha em mãos o mapa eleitoral, que a gente comece a formar nossas chapas. Eu acho que o presidente Lula, no começo do ano, ele disse que a campanha já começou, há uma antecipação do processo eleitoral, mas o que eu digo também é o seguinte, essa campanha não pode ser feita nos moldes tradicionais, esperar o início do processo, ir para o rádio e para a TV, fazer os comunicados, as campanhas. Eu acho que a gente tem que começar a fazer disputa de ideias na sociedade com algumas dessas bandeiras que nós estamos dizendo. Por exemplo,
O presidente Lula, no 1º de maio, falou da importância do fim da escala 6x1. E há um plebiscito popular convocado para o dia 7 de setembro. Muitas entidades já estão engajadas nessa campanha do plebiscito. A CUT, a UNE, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, o MST, o MTST, a UBS. Tem dezenas de entidades que estão dialogando com a população sobre a importância desse plebiscito. Esse plebiscito tem 4 propostas, que eu já retomo aqui. Fim da escala 6x1, redução da jornada sem redução de trabalho, isenção do imposto de renda para quem ganha de 5 a 7 e taxação dos super ricos. Claro que outras bandeiras vão sendo incorporadas, como essa, por exemplo, que tem mobilizado muito a juventude, que é o rompimento de relações comerciais e diplomáticas com o governo de Israel. Essas questões elas vão ser votadas no dia 7 de setembro. O presidente Lula, inclusive, já foi convidado a participar da votação. Era importante que o nosso governo, além do PT e dos partidos do campo popular, se engajassem na convocação desse plebiscito. Isso é que vai permitir que as pessoas tenham disposição de depois participarem da campanha eleitoral. Nós não podemos esperar que a militância seja chamada apenas nos anos pares, nos anos de eleição, para distribuir panfleto. É preciso que, desde já, a nova direção tem que ser uma direção de mudança, não mudar para continuar como tudo está, como alguns candidatos estão propondo, mas mudança real. Isso significa que a militância precisa voltar a ser ouvida, a participar. Hoje, nós temos a internet, nós temos a inteligência artificial, e então as consultas podem ser permanentes. No passado, nós já fizemos plebiscitos internos. Por exemplo, quando nós rechaçamos a participação no colégio eleitoral em 1985, que era uma fraude à bandeira das eleições diretas. Como também nós fizemos um plebiscito interno para decidir entre o presidencialismo e o parlamentarismo, em 1993. E a maioria da base, quando consultada, optou pelo presidencialismo, contra, inclusive, a opinião de lideranças importantes, como o presidente Lula, como, à época, secretário-geral José Disseu, como José Genuíno, todos defensores do parlamentarismo, e o partido se definiu pelo presidencialismo. Então, esse contato direto com a militância é um dado importantíssimo para a campanha eleitoral de 2026. É uma mudança na forma de fazer campanha hoje, tocada, dirigida pelo partido, que engaje o maior número possível de simpatizantes, de setores médios, das classes trabalhadoras em defesa dos seus direitos, e para isso precisa ter programas muito claros. Eu, por exemplo, acho que a gente deveria apresentar um programa de governo que fosse capaz, estou falando da eleição, um programa para a eleição, de enfrentar a financiarização do país, de reorganizar o regime fiscal, fortalecer o SUS e a educação pública, manter a política de ganho real do salário mínimo, reorganizar o mercado de trabalho com base nos direitos das classes trabalhadoras e, portanto, revogando aspectos importantes da reforma trabalhista do Temer, que nós nos comprometemos a fazer e não fizemos até agora, retomar a reforma agrária com maior intensidade. Tem muita crítica hoje ao ritmo da reforma agrária no país, enfatizando, inclusive, a produção de alimentos, que hoje é uma deficiência no país, alimentos sem agrotóxicos, sem veneno, que é uma proposta do MST, que está levando isso à prática. Implementar para valer a transição ecológica, porque se a gente não fizer a transição ecológica denunciando os responsáveis pela devastação, que são os grandes empresários do agronegócio, os mineradores, sem isso, falar em transição ecológica é o mesmo que jardinagem, como dizia o saudoso Chico Mendes. E também nós vamos implementar a economia dos cuidados. Hoje,
uma parte significativa das mulheres, sobretudo das mulheres, tem um trabalho de cuidados que muitas vezes se desenvolve duplamente, ou seja, trabalho dos cuidados e trabalho numa empresa, sem que esse trabalho doméstico seja cuidando dos filhos, seja cuidando da casa, do sogro, da sogra, do avô. Tudo isso não é quantificado, tudo isso não integra o PIB. Há países que já estão desenvolvendo, quantificando e remunerando esse trabalho invisível que recai, sobretudo, um ônus grande para as mulheres, né? E, finalmente, através da PEC da segurança pública, que está para ser votada, e de novas políticas nessa área, implantar uma estratégia de segurança pública cidadã, sem punitivismo, sem violência policial, desmilitarizando a segurança, que não significa desarmar a polícia, mas ter um conceito diferente de uma polícia que trata a população como inimigo, como suspeita, e não como de forma solidária, comunitária, né? Eu acho que um programa desse tipo pode unir movimentos sociais, uma frente de partidos e lideranças de esquerda e centro-esquerda, criando uma forte dinâmica para a reeleição do presidente Lula. Eu acho que é assim que a gente enfrenta o desafio das eleições de 2026. Maravilha, candidato, nós já estamos indo para o final dessa entrevista, nós temos agora 4 minutos. A minha penúltima pergunta, basicamente o senhor já explicou muito bem aí, que era justamente falar sobre a sua estratégia para ampliar o diálogo com a militância e os diretórios do PT, né? O senhor falou aí também sobre isso. E a minha última pergunta para finalizar é qual a sua mensagem final, né, para os 3 milhões de filiados do PT. Então, o senhor pode ficar à vontade para usar esses 4 minutos para estas considerações finais, candidato. Bom, primeiro eu quero agradecer a você como entrevistador, a TV PT, o nosso partido que está fazendo uma comunicação nesse momento democrática, ouvindo todos os candidatos. São perguntas muito pertinentes que eu acho que a militância gostaria de ver respondida. Então eu quero aproveitar para agradecer essa militância que participa tanto, que é a seiva do nosso partido, corre nas veias do nosso partido, agradecer ao Avante, à militância socialista, à democracia socialista, ao DAP, ao Quilombo Socialista, ao Brasil Popular, ao Levante da Juventude, à metade do socialismo em construção, a uma parte da resistência socialista, na pessoa do líder Lindbergh Farias, que nos apoia, ao PT de base de luta lá do Piauí, a uma parte da tendência Novo Rumo e aos companheiros e companheiras do CNB, que ao saberem que o voto é secreto, podem sim também nos apoiar e votar no dia 6 de julho. Agradeço também ao João Pedro Stedley, uma liderança histórica do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ao companheiro Olívio Dutra, histórico fundador do PT, ao companheiro José Genuíno, todos apoiadores e apoiadoras que eu sintetizo nesses 3 nomes, mas há também uma militância anônima, simples, que moreja no dia a dia em defesa do nosso partido, que eu também agradeço. Se vocês concordarem com essas propostas, não relute. Vote no dia 6 de julho, convide os amigos e amigas filiados. Meu número é 130. Vote com o coração e com a razão. Vote Rui Falcão. Maravilha. Candidato Rui Falcão, agradeço muito a sua participação, desejamos boa sorte para o senhor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, e ter aí explicado e falado sobre as suas propostas para toda a nossa audiência e todos os nossos telespectadores que nos acompanham agora nesta edição especial do Café PT. Forte abraço para o senhor, viu? Um abraço, obrigado, viu? Bom trabalho. Muito obrigado.
E para você que acompanhou essa edição especial do Café PT, agradeço muito a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que todas as nossas entrevistas com todos os candidatos à presidência do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras ficarão disponíveis em todas as nossas plataformas, na nossa Rádio PT, pelo nosso YouTube e também pelo nosso Instagram. Eu te encontro numa outra edição do Café PT. Um forte abraço, até a próxima, bons cafés, tchau, tchau.